Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso compromisso diário, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. O Evangelho hoje nós vamos para o capítulo 23, Moral Estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Isso é uma passagem de São Lucas. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é São Mateus. Certas palavras, muito raras de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido um pensamento de atribuí-lo a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se na língua que se exprimia essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênese designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia, e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco de agulha. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua a outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra, segundo a ideia que a ela se atribuiu. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado, alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento, e, para ser exato, é preciso por vezes empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perifrases. Essas advertências encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Gente, as línguas são muitas, né? E as palavras mudam de significado de uma para outra, de um tempo para outro, né? No tempo de Jesus, a palavra ódio, e na língua de Jesus, o aramaico na época, né? A palavra ódio, ela não tinha esse significado que a gente tem dele hoje, né? Como odiar, né? Ela tinha outro significado. Para mim, na minha interpretação, ela tinha o significado de deixar. De deixar.
quem não deixa o seu pai e a sua mãe, né? Quem não deixa os seus bens terrenos, né? Quem não deixa, né? Quem dá mais valor às coisas da terra, né? Não é digno de seguir a Cristo, porque vai estar preso à matéria, vai estar ligando todo o seu pensamento, né, à matéria, à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo. Então, o significado de quem não odeia seu pai e sua mãe, para mim é quem não deixa o seu pai e sua mãe para me seguir, né? Quem dá mais valor à matéria do que a mim, do que ao espírito. Eu acho que é isso. Porque quem está preso demais às coisas da terra não está preparado para as coisas do céu. Então vamos pensar um pouquinho nisso, né? Vamos pensar um pouquinho nisso. Eu tenho aqui tudo para me passar a minha vida terrena. Tudo que o Pai me emprestou aqui para me passar a vida terrena. Mas isso, é para minha necessidade, né? Eu não tenho que me apegar a isso porque um dia eu vou ficar sem isso, né? Um dia eu vou seguir o meu caminho para outra vida sem levar essas coisas da terra. Eu vou usufruir delas, né, para a minha necessidade, mas daqui a um tempo eu tenho que devolver tudo isso, deixar aqui na terra e seguir meu caminho no plano espiritual. Então vamos dar valor àquilo que vai com a gente quando a gente partir da terra, né? A nossa moral, ao nosso espírito, as coisas boas que a gente fez aqui na terra ou as coisas ruins que a gente fez aqui na terra. É isso que a gente vai levar. Nós temos que dar valor na nossa vida espiritual. Tá certo? É o meu entendimento, viu, gente? É o meu entendimento. Cada um entende da sua maneira, procura ler, reler, né? E raciocinar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre como nós estamos aqui na Terra. Mais uma vez. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 10 ainda, na Lei de Liberdade. Vamos falar da escravidão, a questão 829. Há homens que sejam por natureza destinados a ser de propriedade de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão, pouco a pouco, todos os abusos. A lei humana que consagra a escravidão é uma lei antinatural, visto que assemelha o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Gente, ninguém é superior a ninguém. Aquele que se julga superior, né, ele está abusando de uma lei de Deus, né, porque nós todos somos iguais perante Deus. Ele está abusando, subjugando outra pessoa, né, outro ser humano, né, como se ele fosse maior, pelo seu poder, pelo seu dinheiro ou por qualquer motivo que seja. Então ele está descumprindo uma lei de Deus. Então a escravidão perante Deus é um crime, tá? Tá acabando isso. Tem muita gente ainda que se é subjugada, né, por ignorância, ainda se deixam subjugar pelos outros, se tornam escravos dos outros. Mas isso vai acabar. Está acabando, né? Desejo a todos aí uma ótima terça-feira, com muita luz, muita paz, muita saúde, muito amor no coração. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração.